Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso amigo pastor Daniel Rosa Dutra. No próximo domingo estaremos iniciando o terceiro trimestre de 2022. Estaremos estudando neste trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E na primeira lição estudaremos sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A leitura diária desta segunda-feira, dia 27 de junho de 2022, está registrada no livro de Gênesis, capítulo 35, versículos 5 a 7, e foi intitulada pelo nosso comentarista como Deus adverte pessoas e grupos. Diz assim o texto sagrado: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. No segundo item do primeiro tópico da nossa lição, o comentarista afirma que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. Os avisos de Deus objetivam principalmente preparar os seus para os fatos que virão, alertá-los para não tomarem decisões precipitadas e protegê-los quanto aos perigos que os cercam. Tais avisos algumas vezes acontecem de modo pessoal e individual, outras vezes tais advertências são proferidas para um grupo, uma nação ou um povo em particular. Os avisos deste trimestre são direcionados à Igreja Santa do Senhor que está vivendo seus últimos dias na terra. Para isso, Deus utiliza vários meios. No caso de José do Egito, ele avisou através de um sonho, assim como fez com José, esposa de Maria, mãe do Senhor Jesus, quando intentou secretamente deixá-la, como diz Mateus capítulo 1, versículo 20. Nos avisos coletivos, Deus usou no Antigo Testamento os seus líderes e com maior frequência os profetas. Já no Novo Testamento, suas advertências vieram através do seu Filho Jesus e dos santos apóstolos. Em Jeremias capítulo 25, versículo 4, temos a recusa do povo de Judá em ouvir as advertências do Senhor. Diz assim: Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e ensinando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Por essa razão, o povo foi levado para o cativeiro. Portanto, é um grande perigo não ouvir os avisos de Deus, pois podem nos custar a própria vida. Como exemplo, temos o naufrágio do navio no qual o apóstolo Paulo estava. Conforme registrado em Atos capítulo 27, versículo 9 a 11, o apóstolo, usado por Deus, avisou quanto ao perigo iminente. Se os avisos de Paulo fossem ouvidos, os incômodos e as perdas seriam evitados. A perda foi grande, e quando parecia não haver mais esperança, eis que um anjo apareceu a Paulo e o tranquilizou em meio à tempestade, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Caros irmãos, o mesmo apóstolo nos adverte dizendo: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Portanto, não sejamos como o povo de Israel que não ouviu a voz de Deus. Sejamos prudentes. Identifiquemos os sutis ardis do nosso inimigo. Assim nos avisa o Senhor através do apóstolo Pedro: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.